Eu queria hoje aproveitar este período que a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre o Domingo de Ramos. Hoje é Domingo de Ramos. O que significa isso? Qual é a mensagem que existe aí? O domingo que antecede o domingo de Páscoa, afinal, diz respeito ao quê? E você sabe que o Domingo de Ramos, esse termo, ele só está na Bíblia à medida que, conforme Jesus entrava triunfantemente em Jerusalém, vamos deixar bem claro o que é esse triunfante, as pessoas, elas tinham, por conta da entrada, da chegada de Jesus, havia uma expectativa para a sua chegada, as pessoas tinham recolhido ramos nos campos, palmas de palmeira e de árvores que tenham então esses ramos longos, verdes, grandes, as plantas, pedaços da árvore que eles estendiam no caminho conforme Jesus passava, simbolizando uma homenagem. Então Jesus está sendo homenageado no Domingo de Ramos. Jesus está entrando em Jerusalém. Qual é a imagem, qual é a figura que a gente tem? Ele está montado num jumento. O rei, conforme o profeta Zacarias profetizou, está montado num jumento, um jumentinho, o filho de uma jumenta, querendo dizer um jumentinho que ainda não havia sido montado. Era o animal de transporte da época. Jesus não entrou num carro especial em Jerusalém. Jesus não veio num carro diferente do que Jerusalém estava acostumada a ver. Não era camelo que vivia dentro de Jerusalém, não era cavalo que vivia dentro de Jerusalém. Essas coisas elas eram mais próprias de mercadores ou de pessoas importantes na sociedade, seja uma importância social, uma importância política, uma importância econômica. Gente simples, gente do povo, tinha no máximo um jumento, um jumentinho. O jumentinho ele tem uma habilidade específica para aquela região, inclusive. Ele é tipo Fusca, sabe? Que conseguia fazer tudo e não quebrava nunca. Igual, o jumentinho ele sabe subir e descer aquelas encostas pedregosas típicas da geografia da Palestina. E ele, por isso, é um animal de carga, que aguenta o calor e tem muita força em sua musculatura. E Jesus entra em Jerusalém num carro popular, num carro comum. E ele entra num jumentinho justamente porque chamou para si a prerrogativa deste teatro, da importância desta entrada. Do contrário, ele teria entrado como das outras vezes, a pé. Mas dessa vez, ele entra num animal. Ele estava, de fato, entendendo, compreendendo e ele mesmo protagonizando a experiência que antecedia a sua morte e ressurreição. Jesus estava entrando na última semana de sua vida na terra. Vai passar uma semana. Jesus entra em Jerusalém pela última vez. Ele sempre evitou entrar em Jerusalém. Sempre evitou no sentido de Jesus visitou Jerusalém, mas visitou poucas vezes Jerusalém, porque visitar Jerusalém para Jesus sempre foi tenso. Era tenso em função ou da perseguição que especialmente os religiosos impunham, tentando matá-lo, como era tenso em função da multidão que acabava fazendo com que ele rápido ganhasse uma publicidade
que gerasse muitos problemas políticos, religiosos e de circulação. Jesus tinha dificuldade de andar no último ano, tamanha a publicidade já ao redor do seu nome. Todos sabiam que ele viria para Jerusalém para comemorar a Páscoa na Cidade Santa. E daí ele diz para os discípulos: tem um jumentinho preso em tal lugar, vocês vão lá, soltem, me tragam. Alguém vai perguntar para vocês, provavelmente, por que vocês estão pegando o jumentinho? E vocês digam: o Senhor precisa dele. E aí vão deixar vocês virem. E foi desse jeito que aconteceu. E esses discípulos, eles mesmos, já colocaram ali sobre o jumento suas próprias capas, para que Jesus sentasse e então entrasse. E uma festa popular se deu. Uma festa imensa, uma multidão às portas de Jerusalém. E Jesus tem um sentimento descrito por Lucas muito interessante, porque ele chora ao avistar a cidade. Ele chora. Ele chora ao ver a multidão e a cidade. Jesus não tem muitos pactos com coisas e com cidades. Cidades são pessoas. Mas Jerusalém tem uma história de gente, tem uma história de secular, de muitos séculos. Desde que foi escolhida para ser capital da então Israel, de Davi, a partir de onde ele reinou. Depois Salomão construiu o templo em Jerusalém. O culto a Deus ficou estabelecido em Jerusalém. De todas as nações os judeus iam e vinham a Jerusalém. Jerusalém, a capital política e religiosa, onde tinha o templo, onde tinham os governos. Jerusalém que foi destruída pelos babilônicos, reconstruída, e na sequência reconstruída também o templo. Agora Jesus olha para a cidade e diz: vocês vão ser destruídos outra vez. Chegará o tempo em que os seus inimigos te cercarão e virão contra ti com ódio e entrarão por suas portas. E ele disse: e não vai ficar pedra sobre pedra. Jerusalém. Numa outra passagem ele diz, vendo também a cidade como a gente vê Santos da Serra, Jesus vendo a cidade assim do alto. E alguém o ameaça de morte em Jerusalém, e ele diz: claro que vocês me ameaçam de morte aqui, porque não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém é dura, Jerusalém é incrédula, Jerusalém, ela provoca a paciência de Deus. Jerusalém, que mata os profetas, ele diz, e apedreja os que te são enviados. Jerusalém, quantas vezes eu quis, ele diz, quantas vezes eu quis. Quantas vezes eu quis um pacto profundo contigo? Quantas vezes eu quis um encontro nas tuas entranhas? Quantas vezes eu quis mudar teu rumo? Quantas vezes eu quis aproximar de mim teu caminho? Quantas vezes eu quis, cidade, que vocês confiassem em mim? Como os pintinhos confiam na galinha. Então ele diz: quantas vezes eu quis, como a galinha, acolher seus pintinhos, quantas vezes eu quis fazer exatamente desse jeito com vocês, quantas vezes eu quis proteger vocês, quantas vezes eu quis ter você à minha sombra, Jerusalém, quantas vezes eu quis dar descanso para a tua alma. Quantas vezes eu quis te dizer o quanto a minha provisão e o meu perdão podem te fazer ser a cidade mais que santa, saudável.
saudável espiritualmente. Jerusalém, quantas vezes eu quis. Mas agora Jesus chora. Ele chora ao entrar na cidade porque, apesar dele ver esse movimento de festa, de alegria profetizada por Zacarias, porque Zacarias disse: dance com alegria, Jerusalém, porque o teu rei vem. Ele vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele vem, se alegre. E daí o povo comemora a chegada de Jesus porque entende a profecia e diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Como dizendo glórias a Deus, porque Ele é o Rei. Esse mesmo povo é aquele, Jesus sabe disso também, que daqui a uma semana terá que escolher entre ele e Barrabás. E por insuflação dos religiosos que os dominavam, toda a gente, todo o povo escolheria soltar Barrabás e crucificar Jesus. Ele é consciente de que a publicidade não quer dizer nada, de que o marketing pessoal não significa que a gente é amado, de que estar com muita gente ao redor não significa que a gente é querido, aprovado. O povo é como o povo de sempre, o povo é instável. O povo um dia ama, outro dia odeia, um dia salva, outro mata, um dia te dá popularidade, no outro rejeição, um dia te estende a mão e no outro vira as costas. Assim é a multidão, o povo. Por isso que Jesus, quando ia curar alguém, tirava do meio da multidão, sacava do povo, punha de lado, que é quando Deus pode ter alguma coisa com a gente. Deus não tem nada com a gente no meio da multidão. Deus não tem nada com a gente debaixo de aplausos. Deus não tem nada com a gente quando a gente é honrado com as honras humanas, com os palcos, com os cenários, com as cenografias da vida. Quando a gente é de mentira, Deus não tem nada com a gente. Quando a gente é puro Instagram, Deus não tem nada com a gente. Quando a gente é só TikTok, Deus não tem nada com a gente. Quando a gente é só aquilo que a gente é para consumo dos demais, quando a gente se entrega em publicidade, chamando para si o ser alguém que nem é, mas entretanto o que vale é o que se pensa que somos, para que a nossa mídia esteja boa e a gente tenha bastante seguidor na vida. Se a gente é assim, neste lugar de ser, Deus não tem nada com a gente. Por isso que Jesus olha para a multidão e, apesar de chora pelo desperdício que é Jerusalém. Tem tudo e não tem nada. Tem o templo, mas não tem a visitação de Deus na história porque sempre o rejeitou. Tem o templo, mas não reconhece em Jesus o Cristo Filho de Deus. Tem o templo, mas não reconhece que chegou o seu tempo. E Jesus fala: vocês não discerniram que este era o tempo. Esta era a oportunidade, esta era a chance. Vocês ignoraram essa janela da visita de Deus. Vocês estão deixando passar. Vocês perderam a encarnação. Vocês perderam a encarnação. Deus resolveu uma única vez no tempo e espaço da existência do planeta se fazer gente e habitar entre nós. Entretanto, Jerusalém não reconheceu sua glória. Não viu que era Deus. Não o entendeu, não o compreendeu. Tanto que João diz que veio para os que eram seus, os de Jerusalém. Mas os seus não o receberam.
A todos, pois, que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos, de viverem como filhos. Jerusalém não tinha experiência de viver como filha. Obrigado, viu, Rafa, por avisar aqui que tá tudo andando direitinho aqui. E eu tô tentando também que você entenda, para além do vídeo e do áudio bom, abra seu coração. Tenha um coração bom também. Porque olha só, o que eu quero dizer é simples. Esta Jerusalém que encontra Jesus no domingo de Ramos é uma maquete de nós. É um modelo humano. É um modelo do que somos, de como reagimos, de como nos envolvemos. É um modelo do que somos como humanos na presença de Deus. Quase sempre não conseguimos reconhecer todas as vezes na nossa própria história em que Ele tentou nos mostrar seu amor. Nós não percebemos, não realizamos, tal qual Jerusalém. Quase sempre não percebemos que nossa glória é fugaz e que logo chegarão os tempos nas quais teremos inimigos e eles vão, e às vezes gratuitamente, se levantar contra nós. Mal percebemos que a vida vem num compasso de muitos obstáculos e que Deus nos ama apesar dos obstáculos e nos reconstrói outra vez e deseja construir um templo dentro de nós, um templo dentro do qual Ele viva conosco. E o templo somos nós, está escrito. Por isso nós somos maquete desta Jerusalém. A Jerusalém que sabia reclamar, a Jerusalém que sabia desconfiar, a Jerusalém que sabia não crer. Era natural para Jerusalém não crer. Não era natural crer. No dia seguinte, Jesus entra no templo e o templo está tomado de gente vendendo coisas e ele fica agoniado e ele vai passar a noite fazendo um tipo de um chicote. No dia seguinte, ele entra no templo, expulsa os vendilhões, derruba as mesas, acaba com a festa, chuta o pau da barraca literalmente. As moedas caem todas pelo chão. É dinheiro jogado pelo átrio do templo, dinheiro que é fruto do comércio da fé, dinheiro que é fruto de negócios com Deus, dinheiro que é fruto da barganha das pessoas, porque elas entravam no templo e no templo ali já tinha o animalzinho que você pegava e levava para sacrificar lá dentro. Você comprava o culto, você entendeu? Você comprava o sacrifício que se fazia a Deus, dava ali o seu check-in dominical, dava ali o seu aqui estou, ó Deus, prospera a minha vida, e pagava aos de Deus para ter este instante com Ele, como as pessoas fazem hoje. Elas pagam aos de Deus, aos do púlpito, aos do templo, para ter uns momentos de templo e dentro de algum tempo com Deus, e depois elas voltam para suas vidas de Jerusalém. A vida de quem apenas transforma a vida em puro comércio. Quando a gente é só o que a gente tem, assim é Jerusalém. Assim somos nós. Quando a gente se torna só o que a gente possui, enquanto Deus quer que nós sejamos possuidores dele, do Espírito dele. Quase sempre nós estamos apenas preocupados em grana, a falta dela nos perturba, o excesso dela nos perturba, e ainda que não nos falte, a gente se perturba caso venha a faltar. Então, com a consciência pagã,
As pessoas buscam o alto de um modo a ter da parte de Deus algum benefício material e, para tanto, eu invisto nesta poupança divina materialmente também e compro o culto. Levo plastificadinho lá para dentro, apresento para o sacerdote. Eu mesmo não tenho nada com Deus, é ele, e ele mata um cordeiro. Enquanto o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está ali ao meu alcance. Eu comemoro sua vinda. Eu só não me envolvo com ele. Eu bato palmas para ele. Ele está na moda. Jesus está na moda num domingo, está fora da moda no outro. Mas porque ele está na moda, eu estou onde o povo está. Jerusalém é maquete de mim, pessoal. Se entra outro, na sequência, outro será aclamado. Toda glória humana é fugaz. Eu mesmo sei disso. Jerusalém, quantas vezes eu quis. Tu não quiseste. Ele disse assim. Já pensou Jesus falando isso pra gente? Já imaginou? Filhote querido, na tua história de vida, essa que você vive aqui para me glorificar, na tua história de vida, tua vida, quantas vezes, quantos momentos existiram na qual eu te quis profundamente. Você só não reconheceu que era eu. Era eu nas tribulações, era eu nas separações, era eu nas rupturas. Era eu, não eu patrocinando estas coisas, mas era eu ali à tua disposição para você com o coração quebrado, fragilizado, constrangido, humilhado, viesse a mim, que posso te socorrer. Era eu. Quando te livrei, era eu. Quando não te livrei, também era eu. Porque sempre era eu em amor. Filho, filho, quantas vezes eu quis. Quantas vezes eu quis. Você lembra daquelas angústias profundas em função de não saber o que você significava para as pessoas? Eu estava ali. Você lembra quando você foi honrado por currículos e recebeu abraços por performances? Eu também estava ali. Eu só queria a tua gratidão. Mas você lembra quando você foi humilhado, humilhada? Eu queria que você, tombado, estendesse a mão. Porque a minha mão não está encolhida de modo que não te possa salvar, Jerusalém. Filho, filho, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha, coloca o pintinho debaixo das asas. Por que você não quer? Por que você não se rende? Por que você não se rende? Por que você se debate? Por que você mantém as questões filosóficas todas? Por que você duvida? Por que você não crê? Por que ao começar o dia eu não sou teu primeiro pensamento? Por que quando ao findá-lo é só problema na tua mente? Sem que você entregue diante do meu altar. Tira o sacerdote do altar. Tira a troca, a barganha, a grana do altar. Sou eu e você. E eu sou de graça para você, filho. Eu sou de graça. Eu sou amor incondicional. Eu sou sempre.
jamais minhas costas estarão viradas. Assim diz o Senhor. Não perca o tempo da visitação de Deus na sua vida. Não se distraia de que Ele está com você, de que Ele está dentro, forme num objeto de barganha. Não pense que tem que dar a Ele primeiro alguma coisa para que Ele te dê em troca. Não pense que você precisa estar pronto em determinado tempo, determinado período, a partir de determinado dia. É hoje, é agora, é já, é nesse instante, é, como você está. É na bagulhada que eu sou, na confusão que eu sou. É nessa multidão que eu sou. Essa multidão de dúvida, essa multidão de angústia, essa multidão de ansiedade. É no meio dela que Ele vem, que Ele entra na minha cidade, que Ele chora por mim. E que Ele diz, vão te destruir, mas eu vou te trazer de volta. Eu te reaprumo, eu te reconstruo. Está aí Jerusalém de volta. Desde que foi destruída no ano 70. No ano 70. Ela só voltou a ser tal qual ela é a partir de 1948. Mas não é desta Jerusalém que Jesus está falando. Ele se refere àquela que em Apocalipse, no último momento do Apocalipse, no capítulo 20, na sequência só tem o 21 e acabou. Antes de acabar dizendo graça seja com todos, João diz que a Jerusalém celestial vai descer do céu como uma noiva ataviada para o seu marido, e ele vê a cidade vindo, cheia de pedras preciosas, toda iluminada, toda bonitona, toda eterna. Você entendeu que neste sentido, Jerusalém também é maquete de mim e de você? Porque mesmo depois de todo enfrentamento, todos os obstáculos, toda a opressão que ciranda, depois de todo cerco, depois de ter perdido Deus tantas vezes, depois de ter se perdido de Deus tantas vezes, depois de ter sido humilhada e glorificada, depois humilhada de novo, depois de ter rejeitado o rei de Israel, depois de ter crucificado Deus em si, depois, o perdão dele só comprova, existindo Jerusalém celestial, que o papo dele com a gente ainda não acabou. O borogodó de Deus conosco jamais vai terminar. Você entende? Porque eu vou terminar agora falando que esta Jerusalém, toda prontinha, uma noiva, é assim que ela é retratada, uma noiva para ser entregue ali a seu marido, toda feliz, imponente. Ele se orgulha dela, porque finalmente ela está dando a ele respostas de amor. Não é à toa que esses são os principais mandamentos, né? Ama o teu Deus, disse Moisés. E Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Para que você já tenha pedras preciosas aí, dentro do teu espírito.
até chegar aquele dia em que Ele vai nos arrumar para si mesmos, vai nos preparar para Ele mesmo, vai nos deixar pronto para Ele próprio. Aqui Ele está nos aprontando. E conforme a gente cai, Ele nos levanta. E enquanto vestimos este corpo, é difícil a gente não ser como Jerusalém terrestre. Mas quando finalmente nos despirmos deste templo, deste vaso de barro, seremos tal qual Ele é, disse Paulo, e veremos tudo tal qual Ele vê, e habitaremos na sua glória e estaremos plenos para Ele. Entretanto, agora é tempo de preparo, de semente. É tempo de recebê-lo, de Ele entrar por nossas portas. Porque Ele disse, eis que estou à porta e bato. Estou batendo. Ele está à porta, batendo. As pessoas falam que isso é feito, esse versículo de Apocalipse é para quem não conhece, não anda com Deus, é para não crentes. Não, mas foi escrito para uma igreja. Para uma igreja, João disse que ele afirma que está à porta, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém... Veja que cidade não é coisa, hein? Cidade é gente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E é dessa intimidade que eu mais preciso para viver a semana que entre Ramos e a Páscoa, que dura a semana. Outra maquete da nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, obrigado por estar aqui. Todos tenham uma semana de muita paz. Na quinta-feira, lembre-se, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus compartilhou com eles a ceia. Jesus disse suas palavras finais. Orou por todos nós em João 17, de final. Sim, ele falou, não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que virão a crer. Somos nós, por quem ele orou. Às vezes só estou aqui, pessoal, eu só estou aqui porque ele orou por mim. Você só está aí, de pé ainda, porque ele orou por você. E então ele vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Jardim do Getsêmani, sente a iminência da morte violenta, do impacto da agressão diabólica dos que o odiavam. Ele pede a Deus, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se angustia profundamente. Tem uma ocorrência de hiperidrose, uma coisa que gotículas de sangue no cúmulo do pânico se misturam ao suor. Mas ele levanta de lá pronto. Sexta-feira, ele sobe o Calvário. Sábado, Jesus visita o inferno, ele não está aqui. Mas eis que o domingo vem aí. O domingo vem aí. O domingo vem aí. Não se esqueça que o domingo vem. Deus te abençoe.